Fala pessoal, está no ar mais um Cinema Ação em Coleção, segundo programa nosso aí, né? Hoje vamos comentar sobre o mais recente lançamento da Netflix, o Dinheiro Suspeito, né, o The Rip, que recebeu uma repercussão muito interessante no meio da internet, né? Tanto entre os fãs de ação, quanto os próprios fãs os próprios consumidores da Netflix, né? Então, o filme levanta muitos debates interessantes para a gente conversar aqui, tanto sobre a ação de fato, né, nas telas, quanto até o que está por fora da telinha, né? Então, hoje o Cinemação e Coleção vai trazer essa resenha sobre o Dinheiro Suspeito, o lançamento da Netflix. Para o programa de hoje, eu trago o nosso querido guerreiro de batalha já tradicional do Cinemação e Coleção, o Oswaldo Neto. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigado aí pelo prestígio da sua audiência. Vamos aí conversar sobre esse novo filme do Joe Carnahan. E também estamos com um convidado especial, que eu espero que esteja conosco também nos próximos programas do Cinemação e Coleção, o queridíssimo, ilustre Luiz Campos, que está com a gente aqui também. Olá, Leonardo. Olá, Oswaldo, meu velho colega de guerra. Olá, ouvinte do Cinemação e Coleção. Eu estou muito feliz para participar desse programa. E eu só quero dizer a vocês que Matt Fleck forever. Pois é. O filme que a gente vai conversar hoje, como eu tinha dito, recebeu, o filme em si foi recebido no meio das redes sociais, com pelo menos as notícias que eu vi, né, sobre o filme, levantavam muito a bola do filme, dizendo que ele era um filme muito, muito tenso, muito eletrizante, a trama do filme era muito legal e tal, mas também, né, por trás das câmeras, a conversa que rolou também é sobre esse novo formato, essa nova forma de produzir filme para streaming, né, que a gente vai chegar a debater nos próximos momentos do programa de hoje, né. Então, para a gente começar, algum dos nossos amigos pode trazer para a gente a sinopse do Dinheiro Suspeito, para a gente começar a inserir o filme na nossa conversa, né? Senhor dos ouvintes aí do Cinemação e Coleção também tiver tido o prazer, a alegria, a sorte de ouvir um dos episódios do Cine Poeira, né, que eu fazia junto com o meu amigo Luiz e o Ronald Perrone, pode se lembrar que o Luiz era o cara que sempre fazia as sinopses, então vou passar aí a bola para o Luiz de novo. Maravilha. Tentarei fazer justiça ao filme e à função aqui. Basicamente, após uma dica, um grupo de policiais vai até uma casa num subúrbio de Miami, sob a suspeita de que cerca de $150 mil estariam naquela casa, dinheiro de traficantes de drogas. Porém, ao investigar esta casa, descobrem que tem muito mais dinheiro do que eles esperavam. Isso irá causar alguns problemas entre membros dessa equipe e, digamos que talvez, olhos irão crescer sobre aquele dinheiro, já que, afinal, se a ideia era de resgatar apenas 150 mil, talvez não haja necessidade de devolver todo aquele dinheiro para a polícia. E talvez, só talvez, os donos da grana, os colombianos, estejam à espreita. Tensão, emoção, perigo, dinheiro suspeito, só na Netflix. Eu sempre tive uma espécie de preconceito com produções originais da Netflix, porque eu sempre achava uma coisa muito rasa, uma coisa muito pastelona, bananão, algo muito bem mal feito, não que seja mal feito, né, que dinheiro ali tem a rodo, mas digamos que não me apetecia muito, e também quando lançava qualquer tipo de coisa, até na área de ação também, eu não me sentia atraído para assistir. Com o Dinheiro Suspeito foi a mesma coisa. Quando eu vi tal, o cartaz, o elenco, praticamente eu conhecia todo mundo do elenco ali, aquilo me chamou a atenção para assistir, mas por esse preconceito que eu tinha com produções anteriores, eu fiquei meio afastado e não quis assistir de primeira assim. Aí, pouquíssimo tempo depois, o Oswaldo conferiu o filme e me passou que o filme era interessante. Aí, sim, eu separei um tempinho para assistir, fui conferir, gostei bastante do filme,
E o que fez com que me desse uma esperança, né, de que a Netflix possa aí realizar outros bons filmes de ação também, nos moldes que a gente já conhece, né, dentro desse formato de filme de ação, que conquista realmente o público dessa área, né? Então, digamos que o Dinheiro Suspeito tem muito dessa essência de filme de ação mesmo, tanto é que ele é um filme muito eletrizante, ele traz também um elenco muito carregado, tem gente de peso no filme, que também não é o principal forte de quando a Netflix lança alguma coisa, eles sempre trazem um ou dois astros, assim, para, digamos que tá ali elencando o cartaz do filme, para ver se traz alguém para assistir, mas nesse filme eles não economizaram, trouxeram um puta de um elenco fortíssimo, e isso se reflete também na qualidade do filme. E um desses nomes que a gente pode começar falando aqui, que basicamente, acho que na opinião de todos nós, é o que engrandece muito o filme, né, que torna ele realmente um filme, digamos que diferenciado, é a direção do Joe Carnahan, né? Então, acho que o Oswaldo pode trazer pra gente quem é de fato o Joe Carnahan, que geralmente quando a gente assiste filme, por exemplo, no streaming, na Netflix, a gente não tá nem aí pra quem dirigiu o filme, pra quem produziu, nem nada. A gente dá o play lá e foda-se, a gente vai assistir o filme. Às vezes tá conversando nas redes sociais, postando coisa, e nem tá prestando atenção no filme, ainda mais saber quem é diretor do filme, tá na produção. Mas, como eu disse, o Dinheiro Suspeito ganha na qualidade da execução do filme, faz ele ser um filme muito melhor do que o padrão normal da Netflix, justamente pela direção do Joe Carnahan, e o Oswaldo pode trazer pra gente mais sobre a figura do Joe Carnahan, né? O The Whip, né, é um filme, eu já falo aqui um pouco da origem do projeto, né, é uma produção da Artist Equity, né, que é a produtora do Matt Damon e do Ben Affleck, né, eles abriram essa empresa e fizeram um acordo até então inédito, né, com a Netflix, né, eles produziram esse filme, né, para lançamento na Netflix e dentro do acordo ficou estabelecido que a depender da performance do filme, que a gente tá vendo aí que ele tá fazendo muito sucesso, né, iria se ter bônus, né, para todo mundo que trabalhou no filme, né, todas as pessoas da equipe, né, não somente o diretor, os atores, o elenco, mas sei lá, o cara que trabalhou sendo motorista do elenco vai ganhar uma coisa a mais. A pessoa que trabalhou na alimentação, né, também vai faturar uma coisa a mais, né? Então, assim, é uma coisa que é muito marcante, foi uma coisa que digamos assim, faz se chegar ao cinema como esse grande coletivo que é, né? Porque o cinema, como a gente vê, né, é uma das maiores fontes de trabalho, né, atualmente dentro não somente do mercado americano, mas também no mercado audiovisual de qualquer país, né. É um setor que emprega muita gente, dá muitos empregos diretos e indiretos. E Joe Carnahan, né, esse nome que para mim é um nome que eu tenho bastante carinho, né, do cinema de ação e policial norte-americano, que ele começou, ele foi primeiramente notado com um filme chamado Narc, né, estrenado pelo Ray Liotta e Jason Patric, né, que é um puta filme de crime, né, e corrupção também, né, no começo do ano 2000, que inclusive foi produzido por Tom Cruise, pela Paula Wagner, né, eles toparam esse projeto do Carnahan na época, e um filme independente, de baixo orçamento, e o filme fez muito bonito, né, e daí o cara alçou voos maiores, né, fez filmes como A Última Cartada, fez Esquadrão Classe A, fez um filme também que eu gosto muito, que é A Perseguição, com Leonício também, né, que ele tinha trabalhado antes no Esquadrão Classe A, e mais outros títulos, né. É um cara que nem sempre, digamos assim, tem vezes que ele erra e acerta meio que na mesma medida, assim, né. Teve uma pisada de bola e no filme seguinte ele faz algo
algo menor, e assim vai, né? Digamos assim que era um pouco mais regular do que se esperava. Mas eu ainda acho que é um cara que vale a pena se prestar atenção. E ele geralmente sempre fez bons filmes, assim, na minha opinião. Eu vou dizer uma coisa, eu não acompanhei a filmografia dele inteira. Acho que o Oswaldo assistiu a todos os filmes do Joe Carnahan, né? Ainda não. Ainda não? Ainda tem coisa dele pra finalizar? Eu não vi o Shadow Force ainda, né? Que foi o outro que saiu no ano passado, né? E teve ainda um outro terceiro filme que saiu no final do ano. O que ele fez aí? O Shadow Force é aquele que tá falando comigo, né? Que ele não divulgou nas redes sociais, né? Ele mal divulgou assim, esse filme. Mas... Ou seja, deve estar pra caralho, né? Ele deve estar muito feliz com isso. Deve ter sido uma produção maravilhosa. Você sabe que quando o diretor não divulga, o diretor ou o ator não divulga nada, você sabe que tá... Você sabe que foi tudo ótimo, né? Os bastidores, né? Tipo quando aquela menina trabalhou com a Olivia Wilde. Ele divulgou, né? Mas você vê que não, ele divulgou o... Como é que eu vou dizer assim? Na obrigação, né? Entendi. Diferente do The Whip, né? The Whip ele tá toda semana falando do filme. Pois é, eu tenho uma relação meio complexa, porque eu gosto dos 4 filmes que eu vi dele, eu gosto de todos. Mas eu tenho pra mim que o Joe Carnahan, ele é um cara que ele claramente é uma pessoa criativa e talentosa. Eu acho que ele, na minha opinião, o Joe Carnahan, ele é melhor construindo tensão, sabe? Construindo talvez assim dramas masculinos numa perspectiva de um thriller policial, coisa do tipo, do que ação em si. Eu nunca curti o lado ação. Eu acho que ele nunca foi. Eu acho que em algum momento, eu não sei o que tem às vezes na indústria, que sei lá, o próprio Narc, pelo que eu me lembro do Narc, ele abre com uma cena de corrida, perseguição a pé, do Jason Patrick contra um bandido lá, um Noia, que é realmente uma coisa impressionante, sabe? No estilo nova onda do cinema de Hong Kong dos anos 80, assim, uma coisa linda, tensa pra cacete, sabe? Mas o lance do filme é o drama, a relação complicada do Jason Patrick com o Ray Liotta, sabe? Ele realmente brilha com esse tipo de coisa, construção de tensão. A ação em si é uma coisa que eu vou elaborar mais à medida que a gente for falando mais do The Rip, né, do Dinheiro Suspeito. Eu acho uma coisa que o The Rip tem a ver com o Narc e com o The Grey, né, que é a Perseguição, que é outro filme dele que eu gosto muito, são esses genéricos mais enxutos. São esses filmes que tem um foco assim num grupo de personagens. Ele é bom nisso. O Esquadrão Classe A, na minha opinião, é uma comédia, assim, uma releitura. Bom, vai eu lembrar do Esquadrão Classe A quando eu via com meu primo quando eu tinha 5 anos de idade. Não tenho memória alguma, mas eu só lembro de gostar de ver com ele, sabe? Mas eu lembro nas 2, 3 vezes que eu vi, eu sempre me diverti muito com aqueles caras. Eles estão todos muito divertidos. As cenas de ação são de fazer o Michael Bay parecer o John Woo, sabe? Parecer o Chad Stahelski. São uma coisa tenebrosa, entende? Eu acho que, na minha opinião, o Joe Carnahan, ele tinha que tirar uma soneca e deixar o diretor de segunda unidade dele filmar essas cenas. De verdade. Entende? E focar no que ele é forte, que é o suspense, os dramas, os diálogos. Essas partes todas eu adoro no filme. O meu lado brucutu, fã de cinema brucutu, sempre fica um pouco frustrado com o Carnahan. E eu acho que ele já passou da hora dele se livrar dessa pecha, do diretor de ação. Nunca foi o forte dele. Eu não sei quem raios se convenceu disso. Eu sinto que eu não duvidaria nem que ele se ressinta desta porra. E no fim das contas, numa perspectiva freudiana, numa leitura freudiana de Joe Carnahan, o que a gente vê nos filmes é uma tentativa dele se auto-sabotando pra se livrar desta merda. Mas isso, claro, né? Uma leitura minha. Você vê que esse filme teve um orçamento altíssimo. Bom, né? Mas você vê que você vê que não foi tão alto assim, né? Você vê que, digamos assim, que 100 milhões, Oswaldo. 100 milhões.
Você não vê esse dinheiro Você não vê essa grana no filme, não. Eu acho que cinquentinha foi pra Matt Damon e Ben Affleck. O resto... Porque aí você tem um momento assim, digamos assim, aí vai ter que soltar alguns spoilers aqui do filme. Então, se você ainda não assistiu o filme... Já tá liberado, Leonardo? Já problema tá seu. Me diz aí. Não vai fazer diferença nenhuma. Qualquer spoiler. Não vai fazer diferença nenhuma. O filme vai ser igual. Bom igual, na verdade. Você vê, por exemplo, né, Luiz? Assim... É porque é o seguinte, querido ouvinte, se você está ouvindo aqui sem ter visto esse filme, você pausa aqui e volta, porque esse definitivamente... Eu gosto de definir, acho que uma forma bacana de definir esse filme, o Dinheiro Suspeito, ele é uma versão brucutu do Entre Facas e Segredos, assim. É Matt Fleck e Joe Carnahan, sabe qual é? Eles se encontraram e fizeram, e como Daniel Craig e o camaradinho lá, o Ryan Johnson, sabe qual é? Fizeram o seu negócio. Inclusive, eu aceito muito bem que Matt Fleck e Joe Carnahan façam um desses a todo ano, em que os dois brinquem disso. Se rolar isso todo ano pela Netflix, eu topo de verdade, sabe? Porque é um casamento que é bacana. É um bromance que a gente aprova. Até porque seria um bromance, porque, já que a gente falou sobre isso, porque a maneira que eu vejo, claramente, assim... Que foi que tu fez, Azul? Eu não quero ficar muito gráfico, sabe? Eu já tô esperando, eu já tô indo. Eu não quero também ficar muito gráfico aqui, só pra deixar, sabe? Só pra dizer que eu tenho, acho que pra todo mundo na internet, a gente sabe que a relação Ben Affleck e Matt Damon é um amor, assim, fraternal que, assim, fica as suspeitas, assim, as conversas, assim, pode ser maldade da gente, pode ser uma forma, sabe, da gente ficar querendo ler demais. A cultura do chip também, né, que se alastrou, né, na internet, faz a gente, né, perder um pouco a mão. Mas, assim, eu sinto que no fim das contas, bom, claramente o Matt Damon se deu melhor com a esposa dele, tá aí, tudo de bom, né, anos, ela entendeu. E o Ben Affleck que sofre pra encontrar uma esposa que entenda. Mas que no fim das contas, né, seja lá o que tem ali, é o que é de verdade, né? E é isso aí, né? E tudo bem, né? Sabe, quisera eu encontrar um amor, sabe, do mesmo jeito que eles se encontraram, entende? O meu sonho sempre foi esse. E eu acho que, no caso, o Joe Carnahan poderia funcionar como aquela figura do voyeur que tá ali pra guiar, entende? Fica de fora guiando, enquanto o casal faz as coisas, entende? Um pouco como o John Stagliano, entende? Quem conhece de cinema mais a fundo vai saber o que eu tô falando, sabe? Guiava ali, as pessoas dizia o que tinha que fazer. Só que, no fim das contas, o que era no fim das contas, né? O cinema adulto, né? Do John Stagliano, senão uma grande metáfora pro cinema em si, né? Pra arte do cinema. Uma grande metáfora. Sim, no duro, entende? No duro. Então, então eu acho que se não precisa de, obviamente, as coisas chegarem a esse ponto, claro. Mas eu acho que dá liga, entende? Eu acho que digamos assim, eu acho que usando uma linguagem que eu descobri dos casais que fazem a cultura do swing, talvez o Joe Carnahan possa ser o unicórnio de Ben Affleck e Matt Damon. Não sei, o que vocês acham? Eu tô viajando? Rapaz, vai esticando, né? Oswaldo? Se deixar, vai até onde aí? Dá a corda. Mas, falando sobre a questão do orçamento, né? Você vê o Joe Carnahan... Tudo que eu falei, você fala do orçamento? Tá bom, vai. Não. Eu falei de tirar leite. De certa forma, eu também. Então tá bom. É a mesma coisa, o assunto é o mesmo. Joe Carnahan tava lá, né? Tem sequência que você vê que o cara tá tirando leite em pedra, né? Tipo, na sequência lá que tem a invasão
quando os caras que estavam ameaçando chegaram lá na casa, quando tem o primeiro ataque, você vê tudo do lado de dentro da casa, né? A bala comendo lá dentro da casa, você não vê porra nenhuma do lado de fora. Tipo, daria a impressão que teria mais gente do que as poucas pessoas que a gente acaba sabendo que são responsáveis pelo ataque, né? E também é uma forma de enganar o espectador, né? Por esse lado. Porque você acaba achando que tem mais pessoas envolvidas ali. Você acha que é uma gangue que está atacando aqueles personagens. Mas não, são apenas, sei lá, 2 caras, né? São 2 caras, basicamente. Cabe dizer uma coisa. Todo mundo no filme atira... Não, 3, são 3. Não são 2, não. Sim. Cara, todo mundo no filme atira com a precisão de um Stormtrooper do Star Wars. Reparou? Ninguém sabe naquela merda. Todo mundo atira mal. Eu nunca vi isso. Não tem um que sabe dar um tiro naquela caceta. É impressionante. É impressionante. Eu vi esse filme 2 vezes. Eu vi na moral, sério, voz original, prestando atenção. E na segunda vez eu fiz como a Netflix espera que a gente veja, com o celular na mão e dublado em português, né? Inclusive a dublagem em português é muito razoável. Eu fiquei um pouco frustrado em alguns momentos. Mas enfim, é papo de... Nos momentos em que a personagem fala em espanhol, eles mantiveram dublado em português mesmo. Aí quando o traficante vai falar em espanhol, eles mantiveram em espanhol porque foda-se. Enfim, a consistência é uma coisa. Tem um momento que a personagem no original, ela chama a amiga de girlfriend. E na tradução chamaram de namorada. O que quase, como professor de inglês, admito que a vontade de tacar o conteúdo da TV veio, sabe? Mas... Isso é uma coisa que... Mas o que me incomodou mesmo foi isso. Gente, sério mesmo, ninguém acerta tiro, praticamente. Ninguém acerta tiro. Eu tava ficando agoniado, vendo... Caraca, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Acerta um tiro. Nem um tiro no braço, nada. Acerta pelo menos um passante na rua, só pra dizer que acertou um tiro. Um gato do vizinho. Nada, desculpa. Prossiga. Mas assim... mas uma outra coisa que eu queria também destacar, né, como eu falei até para o Leonardo, assim, pra gente que assistiu o baixo, digamos assim, não sei Leonardo, mas acho que eu na vida eu vi pelo menos por baixo uns 500 policiais de crime e corrupção. Então uma pessoa como eu, ou a pessoa que viu muito menos filme do que eu, assim, desse naipe, com certeza vai achar o filme mega previsível. Entendeu? O filme não tem nenhuma lá grande surpresa, não tem nenhum grande desenvolvimento, não tem nenhuma reviravolta assim que te faça perder a cabeça, como a gente vê em alguns outros filmes, entendeu? Mas volta e meia tinha passagem ali que eu fiquei, confesso que dos personagens ali, o que mais me deixou agoniado foi o Matt Damon. O Matt Damon, ele assim, de todos os personagens ali, apesar do Scott Adkins, né, que faz o irmão do Affleck aí, né, que ele acaba desconfiando que o irmão não tá falando tudo o que sabia, né? Até porque ele tinha um caso com a policial que morre no início do filme, né? Ben Affleck e suas latinas. Enfim. Um caso, né, que digamos assim, todo mundo lá tava meio que sabendo já. Mas para mim o Matt Damon foi o cara desse grupo ali que realmente para mim ele passou melhor a tensão e a agonia que o personagem dele estava transmitindo, não só para aquelas pessoas do grupo, mas também para o espectador. Ele está muito bom no filme, ele está muito, muito bom nesse papel em particular. E como eu estava falando, assim, não é nem questão da surpresa, mas é como a história é contada, né? Então é aí que entra a função do Joe Carnahan
na produção, justamente nesses momentos que tem mais suspense, que tem mais tensão, assim, que funciona muito bem no filme. Inclusive o roteiro é dele, né? É dele com outro parceiro. Eu vou dizer, na primeira vez que eu vi o filme, eu admito que eu sou muito fã de cinema indiano, sabe? É uma coisa que eu torturo o Oswaldo há uns 2 anos sobre. E tem muito plot twist. E eu admito que eu tava tão entretido da primeira vez, que eu admito que eu caí em todos. Mesmo também vindo um monte de filme policial, eu fiquei muito entretido, de verdade, assim. Até porque esse filme, eu adoro esse tipo de filme. Eu tô aqui sacaneando as cenas de ação porque, no sentido filme de ação, o filme não me entregou, sabe? Mas no sentido historiante policial, eu tava adorando. E eu vou discordar de uma coisa. Eu adoro... Eu acho que o casting do filme é ótimo. Bom, o Ben Affleck e o Matt Damon, eles têm uma química ótima juntos. Eles funcionam muito bem em cenas juntos. E eu vou dizer uma coisa. Sabe um cara que eu acho que talvez tenha sido a melhor escolha? Não sei, queria saber de vocês, assim, você, Leonardo. O Steven Yeun, como aquele tiro ali. Porque, eu não sei vocês, assim, eu não tenho acompanhado a carreira dele inteira, mas eu sempre o vi como aquele cara que, tipo, você gosta dele meio que de graça, assim. Ele fazia uns tipos... Mesmo quando ele faz um tipo falho, tipo naquela série que eu acho muito legal, a Treta, da Netflix, que se ninguém viu, recomendo muito, uma série produzida pela A24, dele com a Ali Wong, que é muito boa. Eu ouvi falar dessa série. Cara, é maravilhosa. Aí ele faz um tipo mais complexo, assim. Pô, mas ele é um cara que, tipo, você... Assim, eu acho ele muito carismático. Ele ser aquele elemento que ele interpreta ali, eu achei ótimo, porque o Matt Damon, ele já é o tempo inteiro introduzido como uma figura que você não sabe se você pode confiar nele ou não. O Matt Damon, você até acredita nele. Ele parece de fato um cara honesto e meio troncho. Mas que também tá vendo ali naquele momento a oportunidade, né, de tocar o foda-se, né? Sim. A gente sabe que o Steven Yeun não é gente boa também. O filme já deixa isso claro. Ele é safado. Ele é safado. Só que a gente se pega de olho entre qual safado você prefere. O Matt Damon, que parece ser a figura mais sinistra de todas, ou esse outro cara aqui que é um peixe pequeno. E eu acho isso um toquezinho... Isso é uma das coisas que eu mais gostei do filme. Até porque eu percebi, vendo esse filme, que eu gosto mais do Steven Yeun do que do Matt Damon. Porque mesmo sabendo que ele é um escroto, eu me peguei literalmente torcendo por ele. E aquela cena dos dois ali na rua, que o Matt Damon fica meio que ali, né? CX9, né? Não sei o quê. É realmente muito boa, velho. Muito boa aquela cena. Eu admito que eu fiquei me pegando, tipo, ih, caralho, fudeu pro meu amigo. eu sei que o cara é um desgraçado. Mas eu fiquei, fudeu pro meu brother. Fudeu pro Steven. Não sei porque. Queria saber a tua opinião, Leonardo. O que você pensa, assim? Pra mim foi a mesma coisa. O filme todo, assim, eu assisti, graças a Deus eu consegui assistir ele sem pegar no celular. Assisti ele com a cara vidrada na TV, e toda a sequência eu conseguia ser capturado pelo que estava acontecendo em cena, né? Então, basicamente, todo o elenco do filme ali me pegou muito, um elenco muito bom. Eu fiquei, digamos que afeiçoado a todos. O Steven Yeun, eu já tinha acompanhado ele no The Walking Dead, que eu sou fã de The Walking Dead já desde lá atrás, e lá ele era um cara totalmente inocente, né? Por mais que ele tenha um arco de evolução para se tornar um cara mais sério, mais violento, ele morre sendo esse cara muito afetuoso, muito até meio que inocente, assim. E no Dinheiro Suspeito ele tá basicamente do mesmo jeito do The Walking Dead. Ele tá como se fosse um cara, um jovem que tá ali e não tem tanta experiência, tal. E isso me pegou muito, porque isso na minha opinião, tá? Toda sequência que tinha um mistério para se resolver, eu já, digamos que previa tudo que ia acontecer. Mas eu consegui aproveitar cada milésimo de tensão que o filme tinha para oferecer. Porque aí, basicamente, digamos que seja o formato de se fazer filme hoje, né, para streaming, assim. O filme de 5 em 5 minutos, ele tem que estar te instigando a continuar assistindo.
E o filme tem muito disso. Ele se explica muito, como a gente já leu muito sobre isso nas notícias, né? É um filme que se explica muito. É um filme que toda hora ele tem que estar recuperando o diálogo, recuperando a atenção. Para mim, que, digamos, sou mais ou menos experienciado em filme... E não filme de ação, assim, mas também filme policial de suspense, assim, que tem essa tensão, eu consegui ficar ligado no filme o tempo todo. E consegui absorver as nuances de quem era vilão, de quem não era, quem era sacana e quem não era, né? E vale dizer que logo no início, quando eu vi o Kyle Chandler, quando eu bati o olho, eu pensei, puta que pariu, esse cara não é boa gente, não. Aí o filme só foi me entregando, assim, sabe? E outra coisa, achei o filme longo pra caralho, viu? Longo pra caramba. Eu não vi necessidade de ter mais de 1h40 de filme. Se não me engano, ele chega até... De ter quase 2 horas, não. É o mal da Netflix, cara. É o final dele. É um filme que seria lindo com 1h30. Pronto, quando 1h30, 1h35, tava lindo esse filme. Quando encerra... 1h40. Não, 1h40. Cara, veja, a minha birra com o filme, eu ia também chegar nesse ponto aí, assim. Eu pensei, inclusive, assistindo ao trailer, né, que pra mim seria ótimo, seria um filme de home invasion, né, no caso, os caras da gangue chegando, ou que a gente não sabe do que invadindo naquela casa e fazendo um cerco com aqueles policiais que estão dentro daquela casa. Eu achei que alguma pouquíssima cena fora da casa, né? Eu acho que também teria sido um filme bom. Mas ele acaba cansando nesse aspecto, porque ele tem, sei lá, ele tem 2 finais, pô. Isso. É um filme que teria. Você pensa que o filme acabou, aí tem mais outra cena, Quando encerra aquela perseguição lá do final, se não me engano, eu vi na hora, ele tá com 1h38 ou 39, alguma coisa assim. Que ele vai ter mais 15 ou 20 minutos de conversa, que pra mim totalmente desnecessário. Se você tirar o filme ali quando encerrar aquela cena de perseguição, ele encerra pra mim. Você vê que o ritmo morreu, pô. Ele fica querendo morreu o ritmo do filme ali. Fechar aquela história lá do começo, do romance do Affleck com a moça. Querendo fechar aqui pra gente, que é fã de ação, não faz diferença nenhuma. E eu vou dizer uma coisa. Eu quero saber se aquela menina vai ficar com 20% do dinheiro. Pô. Não, olha, o final tem aquela questão, vira uma copaganda, nós um termo lá que os gringos usam, sem vergonha, que é para dizer o quanto nas contas, sabe? Passamos o dia inteiro aqui com a grana preta na nossa cara, mas no final de contas somos honestíssimos, né? Honestíssimos. Faltou só tocar a música do final do Velozes e Furiosos ali, né? Eu pensei a mesma coisa. Pensei a mesma coisa. Chato pra caralho. Assim. Não erraram $1 sequer, né? Ficou o valor. Beleza. Assim, o que eu acho chato é, assim, esse filme... Tudo bem o filme ser meio right-wing. Eu acho o tempo que saiu é ótimo, né? Com o Ice dando tiro em todos os outros, batendo em todo mundo, a polícia nesse momento. O filme saiu num timing ótimo nos Estados Unidos, eu achei, né? Eu acho que esse é o momento perfeito para um filme assim sair. Se tinha um momento para sair um filme elogiando a honestidade dos tiros americanos, é agora. Eu acho que estão de parabéns, todo mundo, né? Que lançou esse filme nesse momento. Eu acho que agora era o momento, né? Para sair um filme, né, elogiando a competência, né, do law enforcement americano, né? Mas vamos deixar isso pra lá. Essa extensão é desnecessaríssima. O filme, em alguns momentos, até tem uns momentos que até diálogos de desenvolvimento de personagens, cenas de moças comentando, tipo, pô, esse dinheiro aqui resolveria meus problemas. Infelizmente, esse é um filme, acho que é um problema do filme, assim. As personagens femininas do filme não servem pra muita coisa. Vamos combinar? Uhum. É um filme de hominho, assim. É um filme de hominho, né? A gente pode dizer que as mulheres estão ali por causa da cota. Tá ali por causa da cota. Elas cumprem mais uma função do que qualquer coisa. Isso é uma coisa meio fraca no filme. Era melhor que fizesse logo virasse uma festa da salsicha logo sem mulher, tá ligado? Não, e você vê, e ninguém do... A gente tem que cortar o filme.
E outra, ninguém do grupo morre, porra. Ah, mas que ninguém acerta tiro, vai morrer como? É verdade. Ninguém acerta tiro naquela porra, ninguém acerta tiro. Não tem como morrer. E, aliás, vocês repararam uma coisa? Eu percebi que esse filme sofre de um dos piores maus do mundo, que é da distribuição igualitária de tempo de tela. Que quando vai ter lá o final, você vai separar. O Ben Affleck vai perseguir o Kyle Chandler, né? E o Matt Damon vai perseguir o Steven Yeun. Aí vai dividir aquela cena de porrada entre o Steven Yeun e o Matt Damon, o Ben Affleck perseguindo coisa. E a cena de briga é intercortada com a perseguição, e você não consegue usufruir muito bem de nenhuma das duas. Porque qualquer coisa interessante que acontece entre uma e outra é intercortada. E isso foi uma das coisas que me fez rir nas 2 vezes que eu vi o filme. Porque eu fiquei, mano. Aquela cena ficou muito ruim, velho. Ficou muito ruim. Eu fiquei pensando, o pessoal reclama do filme lá do The Rock com o Jason Statham, né? O Hobbs e Shaw. O Hobbs e Shaw, meu irmão, é, sei lá, Projeto China. Sabe qual é? Do Jack Chan com o Sammo Hung. Em comparação, isso aí, parceiro. Na moral. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que vergonha. Tá ligado? Fizesse uma e depois fizesse a outra, mas do jeito que ficou feio pra cacete, mano. Esse é o tipo de coisa que mata o viciado em filme de tiroteio e chute na cara. Ó, custava nada, digamos assim, sei lá, matar o Steve Yeun na saída do carro forte. Pronto, aí os dois perseguiam o Kyle Chandler. Tava resolvido. Não, mas é porque tem a coisa de vingar a namorada, né? E tem que resolver a questão de quem é o maior mentiroso. Assim, tem um sentido. Tem um sentido. Mas é pra fazer o Matt Damon, né, ser mais bonzinho do que o personagem do Affleck, porque ele não matou o cara. O Affleck matou. Não, mas fica estabelecido que o Matt Damon, ele é o cérebro e o Ben Affleck é o coração. Isso é estabelecido muito no começo. Não, olha, eu vou dizer, é por isso que eu não consigo detestar. Claramente o Joe Carnahan, ele não é burro, tá ligado? Claramente ele não é burro. Isso é uma coisa que a gente não pode, sabe? Ele tinha um roteiro, ele disse que escreveu esse roteiro na época da pandemia, inclusive. E no momento que ele estava numa pior, assim, entendeu? Ele estava muito desgostoso, tudo mais, bem para baixo, mas acabou fazendo. Agora, ele levou o roteiro para as pessoas certas, né? Ele levou o roteiro para as pessoas certas. Sim. Sim e não, né? Porque eu fico pensando também, porque a gente sabe que quando você faz filme para astro, o astro tem o seu ego, a sua necessidade de ser, né? Então eu fico pensando se uma merda dessa que acontece no final não foi culpa dos nossos amiguinhos, né? Produtores executivos, né? Com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida. Aquela cena da praia no pôr do sol, puta que pariu, meu irmão. Eu gosto da menininha com o nome da mulher, eu gosto. Mas eu sou cafona. O cachorro com o nome da mulher, porra. É pior ainda o cachorro, né? Caralho. Puta que pariu. Aí eu já acho que é bronca com a Jennifer Lopez, porque é pera. Enfim. A única cena boa após a perseguição, né? Que tem a puta de 20 minutos de converser. A única coisa boa é que reaparece o Ares, né? Então, é outra coisa que você não tem uma... O cara podia dar um chute em alguém, pô. Não é, sei lá, dar uma rasteira. Ele vai fazer 50 esse ano, né, bicho? Ele já caiu, quantas vezes já tomou? Já tem movimentos que ele não faz mais em filme, já tem alguns anos, se você reparar. Cambalhota, ele não dá, já deve ter uns 10 anos ou quase. Que era... Imagina, vou fazer aqui pra mostrar pra vocês, imagina. o chute do Boyka. O chute do Boyka ele não faz mais. Realmente. Assim, é muito triste, mas a gente vai, em algum momento o homem vai, sabe? Eu acho que a gente ainda vai ter uma... Eu acho que o homem chega aos 60 fazendo ainda dando um chute na cara, dando uns bons socos, mas ele vai ter que começar a aprender a fazer um filme em que ele fala mais mesmo. E pegar uns rolê assim, um filme passear em que ele bate um papo, sabe? Aprender com o Dolph Lundgren e Van Damme. Eu acho que realmente é isso que faltou pra ele. Assim. Pois é. E agora sim, esse filme no geral, como eu tava falando com você antes da gravação,
é o tipo de filme que em 2008, 2009 iria faturar rios de dinheiro no cinema, de bilheteria. E o boca a boca ia ser muito forte. E no geral, eu não consigo desgostar do filme, apesar dos problemas dele, que o filme tem. Eu acho esse filme uma delícia de se ver. Um filme desse de corrupção policial, de tira suspeitos e tal, uma pessoa desconfiando da outra, é o meu pouco manteiga, meu irmão. Quando é bem feito como aqui, sai algo legal, assim, sai um filme divertido de ver. Não tem nada demais, não tem nada do outro mundo, como falei a você, é um filme que não tem prática também, é um filme que é muito previsível pra gente que é espectador veterano desse gênero, mas assim, é uma delicinha, como falei, é um pouco manteiga pra mim poder ter um filme desse na Netflix todo mês. Pois é o que falta mesmo, né? Basicamente, na minha opinião, né, depois do final do filme, né, eu não qualificaria o Dinheiro Suspeito como um filme de ação, não. Não ação do jeito convencional do que eu me pretendo assistir quando eu coloco, por exemplo, no streaming para assistir, que é uma coisa que eu faço muito pouco. Mas se eu colocar o filme, por exemplo, na aba de ação do streaming, ele vai me entregar dinheiro, isso falando na linguagem do streaming, tá? Ele vai me entregar na mesma aba Dinheiro Suspeito e, digamos que, qualquer filme de herói atual, assim, Homem-Formiga, ele vai entregar na mesma aba. Então, ou seja, o streaming ele encara esses filmes como iguais, como se fosse filme de ação. Só que, pra mim, não é. E até no sentido convencional de ação, o Dinheiro Suspeito, pra mim, não é. Ele é um filme, digamos que ele é um suspense policial, pra ser mais... É um policial. É um filme policial, assim. Tem momentos de tensão que são, pra mim, primorosos, assim mesmo, bem feitos. E por eu também ser por eu ser jovem também, né? E assistir muita coisa atual também, tanto de ação quanto de outras coisas, porque eu assisto muita coisa com a minha esposa, digamos que eu tenho essa sensibilidade que esse público mais jovem precisa para assistir um filme como esse, e não se incomodar com o filme ser tão expositivo como ele é. Ele é expositivo pra caramba. De 5 a 10 minutos, ele vai explicando. Precisa, digamos que, dar razão pro espectador continuar assistindo o filme. E aí, 2 horas de filme, digamos que seja o padrão do streaming, porque, digamos que ele se acostumou, né? Ao cara não assistir o filme de uma vez só. Você assiste meia hora, depois assiste mais meia hora, se distrai com alguma outra coisa, no outro dia você volta e assiste. O que não é a mesma coisa de, por exemplo, um Duna. Quando eu assisti Duna, que são 3 horas de duração, eu assisti em 3 dias. Assisti 1 hora em um dia, 1 hora no outro e 1 hora no outro dia. Aí você pega um filme como Duna, para continuar no exemplo, que é um filme que tem muita coisa para abordar, é um universo de coisas para abordar num filme só, que justifica ele ter as 3 horas ali, e também justifica você ter, digamos que esse espaçamento entre uma sessão e outra, para você conseguir digerir o que você está assistindo ali. Senão vira tudo uma bagunça, se vira tudo de uma vez, fica uma confusão só. Um filme como esse, ele ter 2 horas, ele meio que obriga quem tá assistindo a não ver ele todo. Ou talvez você só consiga assistir ele de uma vez só, porque por ele ser muito repetitivo, dele estar sempre se auto-explicando, ele acaba sendo um filme muito rápido. Ligeiro demais. Quando você vai ver, tá com 1h40 de filme, assim. Então, pra mim, por mais que ele seja um filme muito bom, acima da média do que vem sido feito, digamos que no ano passado mesmo, se fosse colocar esse filme na balança do que eu assisti no ano passado, de ação, esse filme ficava ali no top 3 fácil, assim, de filmes do ano passado de ação que eu assisti, né? Não do que foi lançado, porque eu sei que tem coisa muito, muito melhor. Mas ele é um filme muito voltado para o público atual, muito mesmo. O que para mim desmerece um pouco ele, porque ele fica muito preso a essa ideia de que ele precisa ser um filme muito fácil, sabe? E aí a gente que assiste muito filme policial, assim, a gente sabe que filme policial ele não precisa ser fácil. Ele não precisa, nem pode ser um filme fácil para você ficar... Não, eu gosto. Assim, no expositivo.
assim, sabe? Ficar se auto-explicando o tempo todo, assim. Digamos que incomoda a gente que assiste esse tipo de filme. Eu não achei ele tão expositivo como outras coisas da Netflix, né? Eu acho ele um filme simples. É um filme que está muito interessado em contar aquela historinha ali e ok, assim, eu vi assim, eu não achei tão... Assim, tem outros filmes disso aí, né, da Netflix são muito mais ofensivos à inteligência do espectador nesse critério. Então, o que eu vi mais na linguagem desse filme do Carnan é uma narrativa simples. É mais tem, obviamente, né? Tem esses momentos, assim, como o Luiz lembrou, né? O momento lá da mulher. Esse montinho aqui de dinheiro resolvia todos os meus problemas. É um tipo de diálogo que realmente não precisava nem ter no filme. Digamos assim, isso não é só na Netflix também, né? Isso, inclusive, é muito do cinema em geral hoje, porque não basta a imagem. Tem que ter também um diálogo em cima, tem que ter uma... a Netflix está fazendo hoje o que a Globo faz há 50 anos nas novelas. Então, isso que o pessoal está reclamando muito da Netflix hoje, eu já achei. Isso é a linguagem da Globo. Só que pelo menos a Globo fazia isso de um episódio pro outro, para capítulo pro outro, no dia seguinte, né? Agora é ao longo de 1 hora, né? Isso é meio estranho. Não, o legal é que tem muitas vezes na Netflix que tem um narrador, né? E você tem um narrador descrevendo que a pessoa, por exemplo, está pegando uma caneta e vai escrever uma coisa lá. Né? É uma coisa assim, absurda. Assim. Chega a ser extremamente ridículo. É filme feito e presta atenção. É a coisa que se confirmou a suspeita, né? Que saiu a matéria falando que o espectador hoje está muito usando a TV como segunda tela, né? Você tá fazendo alguma coisa no celular, tá lá catucando, tá mexendo no Instagram, e tá lá o filme passando no fundo, né? Então ele tem que ter esses momentos assim, que tá sempre explicando e reexplicando alguma coisa para o espectador. Isso, o que para mim emburrece as pessoas. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso, sendo meu advogado do diabo aqui dessa situação, isso significa, isso eu acho que na minha opinião, isso acaba sendo muito... Isso diz muito menos sobre como as pessoas estão... E muito mais sobre assim, cara, sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas provavelmente já estão tão, assim, sobrecarregadas de coisas, seja seja por causa do excesso de uso de celular, ou seja porque... Ela tem que se adaptar a isso. De coisa que... meu irmão, a gente precisa de gente para ver essas paradas. Eu vou dizer uma coisa. Eu namorei uma pessoa que ela preferia ver filmes dublados. Até aí tudo bem, né? Acho que mais da metade da população brasileira prefere isso, correto? Mas não só contente em ver o filme dublado, ela queria ver o filme dublado e com legenda em português. Porque só a dublagem já não era suficiente para ela se concentrar. De tão cansada que era a cabeça dela, sabe? Então, a gente vive... Assim, a distopia do presente chegou nisso, que eu acho que não... Francamente, é esquisito? Talvez seja um empobrecimento da própria arte de contar histórias. Certamente. Também. Né? Eu fui ver outro dia o Lawrence da Arábia. Tudo bem, tô pegando aqui uma porra de uma obra-prima, né? Mas... Como é que você vê um filme daqueles... Aquele filme exige de você se entregar a ele, ficar quietinho, ver... Tem sutilezas, tem um monte de coisa. Porra, imagina um remake do Lawrence da Arábia seguindo esse padrão dos streamings. Você mata tudo de lindo que aquele filme do David Lean tem, né? Mas temos uma coisa, se por um lado a questão do texto tá zoada, como vocês estão comentando, por outro tem uma coisa que a gente acha que pode falar. A fotografia pelo menos não sofre daquele brilho escroto de filme pra streaming, né? Pelo menos o preto tem cor de preto, sabe qual é? O amarelo tem cor de amarelo, sabe? Pelo menos as cores têm a cor que as cores têm que ter. Sabe? O mostarda, tá ligado? Ele não tem... A fotografia não tem aquele filtro cinza escroto que a gente vê na maioria dos filmes da Netflix, né?
E também eu gosto do som do filme. O som do filme também achei bem feito. Pois é, pessoal, essa foi a nossa resenha aqui sobre o Dinheiro Suspeito, né? Recente lançamento aí da Netflix, muito curioso. De mim, parte aí fica a indicação, né? Para vocês conferirem o filme, para tirar suas próprias conclusões, né? A gente agora vai fazer o nosso ranking aqui, né? Nosso ranking não, puta que o pariu. Fazer a nossa avaliação do filme, né? Vamos ranquear aqui de 0 a 5 estrelas para a gente ver uma média geral aqui da nossa avaliação, né? Eu tranquilamente, eu dou 3 estrelas, de 0 a 5, acho que 3 estrelas para mim tá de excelente tamanho. É um filme que é aquele negócio assim, não ofende, mas também é um filme que, como falei antes, assim, é um filme que para mim foi uma delicinha de ver. Para mim esse tipo de coisa de crime, de corrupção, de personagens suspeitando um do outro, digamos assim, de grande parte dos personagens ser tudo canalha, de ser tudo filha da puta mesmo, e é isso aí. Esse tipo de coisa é meu pão com manteiga. Eu, por mim, tinha uma porra dessa todo dia. Tinha um filme desse todo dia e eu ficaria feliz. Eu também dou 3 estrelas. É um filme que você vai ver uma vez e provavelmente não vai rever. E não tem nada de errado nisso, francamente. Eu só queria saber onde todos aqueles 100 milhões de dólares foram parar. Mas, fora isso, valeu a pena, eu não me arrependi. Foi aqueles filmes que você viu no fim de semana que me agradou, me entreteve do início ao final, apesar das questões que eu comentei aqui. E espero que... Bom, supostamente Ben Affleck e Matt Damon farão mais filmes juntos. Eu espero que eles, no próximo filme deles, sejam um buddy movie menos envergonhado de ser um buddy movie, sabe? Eu gostaria de ver os dois, sabe, fazer uma coisa juntos, assim, sem medo de ser feliz. E que seja com o Joe Carnahan mesmo. Eu acho que vai dar liga essa turminha aí. Por que não? Que seja meio que que vire uma coisa ali, tipo o Ryan Johnson com o Daniel Craig mesmo. Eu topo. Eu topava com os dois um remake de Corrida com o Diabo. Eu não vi esse filme. Pô, lascou as horas. Eu também não vi. Mas um noir de estrada, para mudar o estilo, era um filme de crime passado em estrada. Eu acho que o verdadeiro destino do Joe Carnahan é ser tipo um adaptador daqueles romances de aeroporto, tá ligado? Em que ele podia dar o seu twist ali. Eu acho que ele nasceu pra isso. Tira esse nome da ação, gente. É suspense baseado em livros de aeroporto. É isso. E deixa o homem brincar. Ou de repente ele publica o seu romance de aeroporto, adapta seu livro e fica rico 2 vezes. Pronto. Tá feito. Pois é, a média pro Dinheiro Suspeito vai ser 3 vezes, porque eu também vou partir dessa mesma nota também. Eu creio que o que deixa o filme melhor é o momento em que ele é lançado e o contexto de onde ele é exibido, né? Ele, como a gente falou aqui, lá para 2008, 2009, ele seria um filme, assim, de a gente lembrar de que foi um filme bom. De lembrar com carinho, com nostalgia. Exatamente. E hoje em dia é a mesma coisa, porque o cenário que ele tem, que o cenário que a gente tem de filme de ação, especialmente para streaming, ele não é bom. Eu não considero ele bom. Então, por ele ser um filme, digamos, muito bem feito, melhor do que o que geralmente é produzido, nesse caso, pela Netflix, eu creio que isso deixa ele maior, engrandece um pouco ele, o contexto que ele foi produzido. Então, 3 estrelas para mim tá de bom tamanho, assim, dá para explicar bem o que é o filme e, nesse caso, fica aí a recomendação, né? É um filme que a gente recomenda, assim, que seja conferido, né? Eu acho que é um filme que, diferente do que a gente vê muito nas coisas de plataforma, né? Graças ao nostalgiaritmo, né? De Stranger Things, de companhia, né? Que a gente vê muita coisa que é um pastiche muito inferior de coisas que
que a gente via, assim, com o costume dos anos 90 e 80, né? Mas o Dinheiro Suspeito, para mim, é um filme que se sobressai como por si só, entendeu? Por mim, é um bom filme de crime, entendeu? Bem feitinho do começo até o fim. E muitas vezes é o que a gente precisa numa sexta-feira de noite. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Peço para que vocês... Por hoje é só, pessoal. Peço para que vocês nos acompanhem no Instagram para ficarem atentos às novidades do podcast e também de outros projetos da gente, do Cinemação e Coleção. E também, já que vocês estão ouvindo este programa no YouTube, se inscrevam no canal do YouTube do podcast e também curtam o programa de hoje e também confiram o programa passado também, tá? Então, nos acompanhem, agradecer ao Oswaldo novamente por estar conosco nessa trincheira e também a participação ilustríssima do Luiz, que está com a gente e vai estar com a gente também nos outros programas também, né? Assim espero. Adicione-me no Instagram, o Lui Campos. L-O-U-I-E. Eu estou tentando ser comediante e eu preciso ficar famoso. Deixem-me famoso e rico.